lugar chamado Monte de Sefer. Números capítulo 33, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Os amados que estão aí, confiram conosco, acompanhem conosco com as suas Bíblias abertas. E partiram de Quilada e acamparam-se no Monte Sefer. No Monte Sefer. Amém? Meus queridos irmãos, o que nós vamos aprender hoje através deste acampamento no Monte de Sefer? É interessante que nós, já jornadeando pelo deserto, em alguns acampamentos, nós aprendemos muita coisa através do povo de Israel. E hoje eu quero te convidar para estudarmos, para nós pararmos um pouco nesta 20ª parada, nesse 20º acampamento desta peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Quando nós falamos sobre este Monte Sefer, agora nós vemos os israelitas chegando ao Monte Sefer. E nós devemos ter em mente, querida igreja, que agora eles estão rodeando o Monte Seir. Se cravarmos os olhos em um mapa desta região, se nós olharmos para a geografia, nós compreenderemos que eles estão numa região conhecida como a da terra de Moabe. O Monte Seir é uma cadeia de montanhas, isso é, possui vários montes, e um desses montes é o Monte Sefer, ou como está em hebraico, Shefer. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, para este tema, nós vamos olhar aqui sobre este lugar chamado Monte Sefer, que está aqui depois de Quilada, o acampamento que nós passamos no estudo passado. Agora nós vemos o Monte Sefer, a verdadeira formosura. Aqui nós vemos Deus, ele estabelece a legítima autoridade, ou o atuar do Todo-Poderoso aqui como uma fonte. E nada, meus queridos irmãos, nada nós vemos, nada frutifica por si só. A única coisa que nós vemos frutificar é quando estamos ligados à árvore, é quando estamos ligados ao dono da vida, e é unicamente o Criador da vida que faz frutificar aquele a quem ele toca. Então, meus queridos, nós podemos separar todas estas jornadas que nós fizemos e também que nós vamos fazer ainda até chegar na terra de Canaã. Nós podemos separar ela em 3 fases. A primeira fase é a fase de Ramsés até o Sinai. A segunda fase é do Sinai até as terras de Edom. E a terceira fase, começando com as terras de Moabe e indo até a entrada da terra de Canaã. Quando nós começamos a pesquisar as estações, os acampamentos do povo de Israel, desde Ramsés
até chegar aqui, no lugar onde estamos, né? No Monte Sefer, desvendamos um caminho de maturidade a seguir. Nós sabemos que na estação de Keilata, aquela estação que nós aprendemos no estudo passado, nós vemos que ali houve uma rebelião por parte daqueles que tinham o encargo da liderança. E entendemos que Corá, Datã e Abirão, eles se rebelaram contra a autoridade do doador da vida, em confiança à liderança em Moisés e Arão. E nesta pauta aqui, neste assunto que nós vamos falar sobre o Monte Sefer, aqui nós vemos o Todo-Poderoso, ele irá fundamentar os princípios da legítima autoridade espiritual. Pastor, quando nós estudamos o capítulo 16 do livro de Números, nós observamos os que pretendem usurpar a autoridade espiritual, serem sentenciados perante a congregação de Israel. Nesta estação, neste acampamento chamado Monte Sefer, aqui nós vamos ver o arquiteto da vida. Ele vai continuar o tratamento daquilo que ele iniciou lá no acampamento de Keilata, lá no versículo 19, no versículo 22 do capítulo 33 de Números. Pastor, quando nós olhamos a verdadeira formosura, quando nós olhamos para isso, aqui a Bíblia nos leva a um assunto interessante. Que assunto é esse, pastor? O assunto da vara do homem que eu escolher. Este é um assunto interessante para nós aprendermos aqui nesta estação, neste acampamento chamado Monte Sefer. O Redentor amado, nosso Deus, havia confirmado anteriormente o sacerdócio da casa de Arão com um ato milagroso, um ato de juízo e um ato de ira, e agora estaria confirmando com um ato de milagre gracioso. Como testemunharmos no capítulo 17, meus queridos irmãos, onde é ordenado que fosse ali colocados no interior do tabernáculo, perante a arca do testemunho, as varas com os nomes dos príncipes das tribos de Israel. E por outro lado, nós vemos a vara da tribo de Levi. Estava ali registrada o nome de Arão, o representante da tribo de Levi. E essa vara, a vara do homem que fosse escolhida, a Bíblia diz, a vara do homem que fosse escolhido para o sumo sacerdócio, haveria de brotar milagrosamente. E no dia posterior, quando Moisés entrou no tabernáculo, somente, a Bíblia diz que somente a vara de Arão havia brotado, como também produzido gomos, rebentara em flores e dera amêndoas maduras. Olha só que grande milagre, que grande confirmação que Deus fez diante de todos os líderes das tribos de Israel ali. Então o que a Bíblia nos ensina? Ali então Moisés trouxe todas as varas diante da congregação, e segundo a ordem de Deus, voltou a colocar a vara de Arão ante a arca do testemunho, de maneira que ficasse evidenciado para sempre a Israel
que o nome que estava escrito naquela única vara que haveria frutificado era o nome de Arão. Lembrando que as varas foram para dentro, ali na presença do Senhor, as varas voltaram para fora. A vara que floresceu foi a vara de Arão, a vara que deu fruto foi a vara de Arão, a vara que deu flores foi a vara de Arão, e a única vara que voltou de novo para a presença do Senhor foi a vara de Arão. É improvável uma vara frutificar se ela não estiver ligada à árvore. Nós vemos Jesus falando: toda vara que em mim estiver ligada, ela dará fruto. E na vida espiritual, meus queridos irmãos, que está nos acompanhando, na vida espiritual é semelhante ao eterno Salvador. Ele mostrou ao povo que a vara de Arão só floresceu porque ela estava vinculada à vontade e ao plano majestoso do Altíssimo. O milagre veio a concretizar que a escolha do ministério sacerdotal não foi simplesmente humana, e sim divina. Pastor, a escolha que ela é divina, ela dá fruto. A escolha que ela é divina, ela frutifica. A escolha que ela é divina, ela pode estar morta, mas Deus faz reviver, porque está na vontade de Deus. Se desejamos frutificar em qualquer área de nossa vida, carecemos estar. Desculpa. Carecemos estar emparelhados aos planos e propósitos do Mestre Divino. Como podemos ter uma expectativa de florescer na vida profissional se nós não mantivermos dentro dos princípios descritos por Deus? Eu consigo ver algo interessante no significado da palavra amêndoa. Essa fruta, esse fruto que floresceu da vara de Arão, que vem da mesma raiz da palavra velar. Olha só que interessante. Consideramos que o fato do Senhor ter eleito o fruto da amendoeira para expressar o critério do ministério sacerdotal tenha ocorrido pelo fato de nenhum outro fruto representar de maneira tão nítida a natureza desse ministério. A amêndoa, meus queridos irmãos, ou amendoeira, ela é a primeira árvore a florescer no ano. Similarmente, é um ministério sacerdotal sendo o primeiro a revelar-se para interceder pelo próximo. Essa é a responsabilidade de todo aquele que professa o nome de Deus. Temos sido eleitos, meus queridos irmãos, por Ele, para velar. Temos sido eleitos por Ele para interceder. Temos sido eleitos por Ele para interceder em favor dos que desconhecem o seu perdão. Temos o compromisso de levá-los ao Salvador da nossa alma, através do nosso testemunho, através dos nossos frutos, através da nossa pregação do Evangelho. E essa foi uma ação preventiva da parte de Deus, para que os murmúrios cessassem e parassem de questionar uma chamada singular, uma chamada ministerial, a chamada de Arão.
seu sacerdócio, a chamada de Arão e da sua casa para a liderança sacerdotal, para que não viesse ao extermínio em face de motins contra a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, um pai sábio, ele busca eliminar os episódios que dão brecha como desobediência de seus filhos, de modo que não tenha que justificá-los. Foi essa mesma cautela preventiva que Deus, ele teve em relação aos hebreus. Com essa manifestação milagrosa da graça, nós vemos o Santo dos Santos espelhava que o ministério do sumo sacerdote não era um apostolado de morte. Esse lindo encargo, que era o encargo sacerdotal, era para a vida, pois varas mortas foram postas perante o Senhor, perante a presença do Senhor, o Senhor da vida, lá na tenda do testemunho, e unicamente a do sumo sacerdote rebrotou e frutificou. Quando nós olhamos em Números, capítulo 17, versículo 8, a palavra de Deus, ela nos revela o seguinte, a Bíblia diz bem assim, sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia frutos, e brotaram renovos, e deram amêndoas. Na vara de Arão, meus queridos irmãos, a vida prevaleceu sobre a fúria da morte. Lembra que a vara de Arão é uma vara que estava caminhando junto com Arão pelo deserto. Ela não estava ligada a nenhuma árvore, ela não estava viva, é uma vara que estava seca, mas ali para Deus confirmar aquele ministério diante daquele povo, Deus faz esta vara brotar, rebentar, dar frutos e flores. Pastor, na ressurreição, aqui nós vemos lá no Novo Testamento, o mestre da vida, nosso glorioso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e o homem, ele despertou dos mortos, na pessoa de Cristo eterno. A vida se aflora em sua beleza e fertilidade, se transformando o único e saudoso caminho para o homem se encontrar com o seu Criador. Em suas crises de identidade existencial, lembre-se de que o mestre dos mestres chamou dentre eles. Ele se sentenciou, ele te sentenciou a dedo. E você precisa ficar aclarando nada para o inferno. Você não precisa ficar esperando nada. Por quê? Porque nós viemos da morte para a vida. Muito menos aos invejosos de plantão, que almeja ocupar o seu lugar. Agarre-se em sua chamada, sustente o cajado que Deus, o bom pastor, fez florescer em sua vida. O bordão aqui é símbolo de poder e autoridade. Como que se encontra o seu bordão de comando? Como se encontra o bordão, o cajado que Deus colocou na tua mão? Elemento germinado, florescido e produzido flores, está produzindo flores, está brotando, está dando vida, ou ainda está seco pela sua incredulidade. Por quê? Porque muitos dizem que você não tem chamado, que você não é escolhido, que você não tem isso, mas Deus, ele vai fazer o teu cajado, a tua liderança, o teu chamado florescer diante dos teus acusadores e diante do teu inimigo,
no altar, como o santo dos santos produz frutificação. Como é pesaroso pensar que ainda hoje muitos estão gracejando com a incumbência imposta em suas mãos. Como o coração pulsa silenciosamente dentro do peito. Porém, se o Senhor da Seara chamar a existência e estivermos no centro da sua vontade, Ele descortinará o céu e certamente dará a vida ao nosso cajado. E quando isso suceder, meus queridos, muitos dos que murmuravam contra nós, talvez nem existirão mais. Exemplo, os Corás. Eles nem existirão mais para testemunharem as grandezas de Deus na vida, ou na nossa vida, ou na sua vida. Ainda hoje, o ser humano tem a necessidade de enxergar os milagres para ter certeza que o Todo-Poderoso está vivo. Meus queridos, a igreja sempre sentiu a necessidade de presenciar no nosso ministério, o florescer constante do Espírito Santo, para valorizar a nossa chamada. O que muitos desconhecem é que o ministério é uma escolha de Deus, do Deus vivo. É Deus quem escolhe, é Deus quem separa, é Deus quem vocaciona, é Deus quem levanta, é Deus quem faz a diferença, é Deus quem faz brotar o teu cajado diante de muitos. Não é uma vocação humana, para que alguém possa se intitular da sala da sua casa, e nem porque o pai é um pastor, que automaticamente o filho também será. Não encontraremos uma prova enfática disto de forma exegética no Novo Testamento. Por mais que você tente usar uma família, ou a família de Arão, para fundamentar a sua tese cega, isso é adulterar a beleza contextual, e se apossar do texto, e desprezar do contexto, criando um pretexto dissimulado. Meus queridos irmãos, uma pobreza franciscana inaceitável. Se nós olharmos para a Bíblia, pela falta de fé, mais de 600.000 homens foram sepultados no deserto, por não confiarem no poder de Deus, no poder do Rei Eterno, autorizado de herdar a terra de Canaã. Eram sabedores de suas próprias fraquezas e limitações, mas mesmo assim a Bíblia nos ensina, mesmo assim, invocado de olhar para o Altíssimo e confiar no seu poder. Quando a congregação de Israel, queridos, deixou de cumprir a sua missão, ela criou um clima desagradável, que cultivou brigas e murmurações. Por isso, a igreja de Cristo, ela deve ser ativa na missão que o Mestre do Amor confiou a ela. Uma congregação que não tem compromisso em progredir dentro da orientação do Todo-Poderoso, acabará sendo consumida com restrições e facções e divisões. Mesmo tendo ciência que os pais não entrariam na terra prometida, nós vemos aqui Moisés, ele não se limita a usar a palavra de Deus aos filhos de Israel. O preparo da nova geração agora exigiu trabalho laborioso. Por quê? Porque os próprios pais revelaram incredulidade, e Deus falou: não entrarão, só entrarão os vossos filhos. Então nós vemos agora Moisés, ele instruiu do povo de Israel, e toda a instrução referente à palavra do Criador da vida, ela exige persistência, ela exige
repetição, exige persistência. Enquanto o povo não se humilhar, não se arrepender dos seus maus caminhos, a palavra de Deus precisa ser repetida progressivamente, todos os dias. E era o que Moisés estava fazendo. Mas o problema dos episódios fundamentais, infelizes no deserto, foi a falta de consideração a respeito pela autoridade do majestoso rei. A autoridade, meus queridos irmãos, é um princípio fundamental, especialmente para a vida cristã. Deus, o nosso doador da vida, Ele criou os homens para viverem sobre o seu domínio. E da mesma forma, fiéis como autoridades que Ele instituiu. Em todas as vezes em que alguém decide viver de modo independente, de modo voluntário, sozinho, individual, ele acabará pecando. Meus queridos irmãos, e este é o resumo transparente do que levou o homem à queda: o individualismo. Olha só que interessante, essa partícula da Sagrada Escritura, ela retrata muito bem a tendência do homem, instigada pelo nojento orgulhoso, de que ter uma vida acomodada ou acantoada da autoridade de alguém, estabelecendo o seu próprio trajeto. Meus queridos, infelizmente, há um modo sutil e tolerável em nossos dias, em que esse pecado contra a autoridade do Altíssimo, ela se repete. Quando desrespeitamos e resistimos à autoridade humana, a Deus o fazemos também. A Bíblia, ela é muito clara, meus queridos irmãos. A Bíblia é franca ao mencionar que toda autoridade humana, ela procede e é instituída por Deus. A quem se opuser a ela, resistir à ordenança do próprio Senhor. E este princípio tem seu alicerce na sabedoria e propósitos divinos que a constituiu. Ao se levantar contra aqueles que se receberam a legítima autoridade entre nós, nos rebelamos contra Deus, nos rebelamos contra o bondoso Salvador. Portanto, nossos comentários a respeito de nossos pais, que foram constituídos por Deus para serem autoridades sobre nossas vidas, nossos patrões, nossos governantes, nossos cônjuges, nossos pastores, eles devem ser blindados pelo respeito, blindados pela honra e pela obediência, pois assim fazendo, honramos o próprio Salvador. Quando falamos sobre o homem, a vara que eu escolher, nós vamos ver que este homem, ele precisará ser um líder servo. Líder servo, meus queridos irmãos. Quando nós olhamos para o escritor e sociólogo Max Weber, ele faz uma distinção entre a autoridade e poder, deixando de lado a linguagem técnica de Max Weber. Nós diríamos que poder é a faculdade de forçar as pessoas a fazerem o que o líder quer. Poder está mais relacionado à chefia do que à liderança. Agora, já a autoridade é a condição de influenciar e levar como pessoas a fazerem de boa vontade o que o líder compartilha como sonhos e objetivos. E
neste interim, meus queridos irmãos, todo liderado acaba atingindo objetivos comuns, como bom humor. E diante do expostos, até mesmo as empresas estão notando que, mais do que chefes, eles têm necessidade hoje de líderes para influenciar pessoas. O líder precisará sustentar o cetro, estar munido de autoridade, e é o serviço que legitima a autoridade que exercemos e, consequentemente, a boa influência. Quando olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele revela que a autoridade subsiste para auxiliar o nobre Salvador e prestar assistência às pessoas. Todo ministro é chamado para servir, e a autoridade só é legitimada quando praticada de maneira correta. Meus queridos, olhando para a Bíblia, no Novo Testamento, o santo Nazareno, Jesus de Nazaré, ele espelhou a glória do Pai ao mundo pela obediência total aos seus propósitos. A autoridade de Cristo, uma vez conferida pelo Pai amoroso, tinha como objetivo nada mais do que servir. A autoridade que não é serviço, meus queridos, ela perde a sua legitimidade. Foi por esse motivo que, em certo momento, quando os discípulos foram censurados de propagar o Evangelho, eles disseram: é muito mais importante obedecermos a Deus do que aos homens. Por quê? Todos os líderes que usam sua autoridade para servir acabam suscitando sucessores. Eles não se encurvam no meio do caminho quando tem a autoridade de Deus. Quando chega no fim da carreira, não temem em transferir o seu cajado. Por quê? Porque esse cajado pertence a Deus, veio de Deus, foi confirmado por Deus. E não é fácil ser um líder servo. Isso é bem mais dificultoso do que ser um líder tradicional ou controlador. Sempre que um líder pode servir alguém ou realizar alguma coisa que progrida nos liderados, crescimento, realização, com certeza haverá um efeito duradouro e ainda na maioria dos casos um resultado contínuo. Continuará, esse cajado continuará, esse broto continuará a dar fruto, esse ministério continuará crescendo, porque é com a autoridade do Pai. A maneira que uma organização normalmente se comporta é um reflexo do atuar de seus líderes. Quando olhamos para a Bíblia, o ilustre Galileu dissertou de maneira direta e muito simples a importância de servir e dar, e não de ser servido. Não se posicione sobre os holofotes, um polarizar e o picadeiro central. Não, meus queridos. O mestre do amor não veio para ser famoso. Jesus não veio para ser famoso, nem tinha a intenção de conquistar o glamour do mundo, e muito menos se tornar um ídolo, não. Na verdade, tudo isso o repugnava. Ele rejeitou tudo aquilo que Satanás queria dar para ele: os reinos, a fama, o poder dessa terra. Tudo isso ele rejeitou. E da mesma forma, não podemos perder o foco e deixar que o mundo ofusque a imagem de Deus de nossa vida. Por quê? Pois ele foi o maior líder que já pisou nesta terra.
terra, tendo o coração e postura de servo, chegando até mesmo a renunciar a muitas coisas em favor dos demais. Jesus foi o exemplo. E na liderança cristã, meus queridos irmãos, o amor sempre faz a diferença, servindo ao Todo-Poderoso e à sua santa igreja. O amor de Jesus, o amor lhe guarnece e chama necessário para agasalhar o próximo, sendo uma ponte e jamais uma barreira na vida das pessoas que lhe cercam. Meus queridos, a liderança, o sacerdócio, nós fomos chamados para ser ponte, ponte que liga a terra ao céu, ponte que liga ao desastre, ali a solução, ponte que liga ao impossível ao possível, ponte que liga ao desencanado dos médicos aos médicos dos médicos. Sim, nós fomos chamados para sermos esta ponte, sermos os pregadores das boas novas aqui nessa terra. Quem não conhece o amor na verdade não pode viver esse entusiasmo que nos fará ir adiante e nortear a muitos a alcançar os seus objetivos. O escritor diz que um líder sábio e converso é alguém que sabe tratar com os demais, não no nível Lúcifer, ou seu superior a você, pois sou seu líder, mas no nível cristocêntrico. E o nível cristocêntrico quer dizer: sou seu servo, conte comigo. Tornando-se desta maneira, meus queridos, uma pessoa acessível aos demais. Pois o seu exemplo é o exemplo do Nazareno. Ele que tinha o poder de cativar os corações do povo através da sua contagiante retina. O que tinha prazer de estar na sua companhia. Quando nós olhamos Moisés, Isaías, Jeremias, eles são modelos de humildade, que quando chamados para servir, se sentiram apequenados, inatos para o ministério. E quando olhamos para dentro da casa de Jessé, o belemita, nós não podemos deixar de lembrar que Davi era o último da casa de seu pai, no momento em que foi selecionado para reinar em Israel. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos para João Batista. O que falar de João Batista? O profeta que rejeitou a autopromoção, o profeta que rejeitou a histeria e o exibicionismo. O que falar desse homem? O homem que escolheu o deserto para gritar. O homem que escolheu o deserto do que os palcos de Jerusalém. Ele não tinha a intenção de chamar a atenção para si, não. Ao contrário, ele dizia que o Cordeiro de Deus cresça e que ele diminua. Renúncia, sofrimento, fazem parte do chamado dos discípulos. Os discípulos que devem carregar a cruz, como Cristo imaculado transportou. O autêntico, querido irmão, o autêntico cristão, o autêntico líder cristão não tem ambição alguma de imperar sobre a herança do grandioso Deus. Porém, ele age com humildade, ele age com gentileza, possuindo o espírito sacrificial, apto para liderar como para ser liderado. Somente aquele que sabe ser submisso pode, na verdade, liderar com excelência. Líderes convictos delegam poderes aos demais. O bom líder precisa descobrir líderes, prepará-los, dando
autoridade e responsabilidade, e a seguir garantir-lhes liberdade para atuar. Pois a capacidade de exercer esta conectada, aqui ela está conectada na competência de delegar poder. E nós vemos inúmeros líderes, eles não querem delegar poder, por medo de perderem a posição para o outro. Isso é reflexo de sua baixa autoestima e da sua falta de confiança no autor da sua chamada. Quando olhamos, meus queridos irmãos, o mestre da Galileia, como um bom líder, ele inicia um empreendimento sem nenhum capital. Ele inicia o seu ministério sem tecnologia e com um grupo despreparado, em uma época que o Império Romano predominava, ali o qual detinha todos os recursos disponíveis, exército, armas, etc. E além disso, o mestre da vida, o nosso Cristo, ele teve a coragem de selecionar uma equipe de homens desqualificados, mas ele qualificou, no espaço reduzido de tempo, ter que prepará-lo, e preparou de uma tal forma, que o Evangelho está até nos dias de hoje, sendo pregado pelos evangelhos e pela doutrina que os apóstolos começaram a pregar com a igreja primitiva. Além disso, nós precisaríamos confiar no seu empreendimento, para essa equipe avançasse por muito tempo. Jesus, ele nutria a certeza de que o seu estilo de liderança geraria bons resultados. Portanto, sua marca genial foi realizar tudo isso no estilo líder-servo. Todo o refinamento da liderança do mestre estava alicerçado no caráter. A postura do nosso bondoso Salvador como servo foi firmada nos pilares da sua retidão de caráter. Meus queridos, o servir da vida do dócil Salvador implicava em prosseguir até a cruz, para que através da sua morte, como pessoas a quem ele desejava servir, compreendesse que seu amor em servir era para que eles ou elas desfrutassem de qualidade de vida. Quando olhamos a liderança egocêntrica, ela não se preocupa em servir aos outros, como também não está canalizada na transformação. O escritor Wilkes, ele afirma que a verdadeira liderança, servir, começa quando o líder se humilha para cumprir a missão que foi confiada, em vez de servir aos seus interesses pessoais. O que se denota do estilo de liderança de Jesus é que sua missão foi encabeçada do seu ensino, que foi apoiado em seu exemplo de vida, e que teve como lastro o seu caráter. Meus queridos, o líder que almeja poder providenciar esperança em meio ao caos, e pode ser um exemplo para aqueles que desejam dirigir em propósitos em suas vidas. O princípio que o Verbo Eterno viveu foi que no momento em que o líder se torna servo, ele passa a ampliar o alcance da sua influência na liderança. O serviço opera como um suporte à autoridade. Na dimensão em que o líder serve aos seus liderados, ele aviva sua autoridade para norteá-los na direção dos objetivos que
precisam ser conquistados. Jamais, jamais existiu alguém como o mestre do amor, com tanta vocação superlativa, ministério tão eficaz, liderança tão modelar e legado mais prolongado. Em seu estado de humilhação, Jesus aprendeu a depender unicamente do Pai. Em tudo e todas as suas decisões ministeriais, desde o chamado dos discípulos até seu triunfo na cruz, foram feitas em oração e submissão. Caráter, o caráter singular da sua pessoa como Deus e homem, proporcionou uma perfeição à sua ação, suas ações, suas palavras, suas escolhas, que nunca ser plenamente imitadas por nenhum homem ou líder. Outra característica essencial do ministério de Jesus foi a ênfase em graduar seus discípulos e motivá-los a se tornarem como Ele. Como Ele. O apóstolo Paulo, quando ele fala, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo, ele nomeou homens simples, homens comuns, e treinou por um período de tempo, ensinando-os a guardar com zelo a palavra do Todo-Poderoso, disciplinando pela convivência, exemplificando modelos comportamentais a serem imitados. Jesus também nos ensinou sobre teologia e como interpretar, como as escrituras de forma correta, sobre a história da salvação, seus eventos finais. Jesus falou sobre a importância de se viver em comunhão e de forma piedosa, como homens de oração, homens determinados a perdoar, determinados a servir aos demais com humildade de coração. Meus queridos irmãos, Jesus aguarda de forma específica treinar os seus discípulos para que eles viessem a exercer um pastoreio sacrificial, um amor abnegado pela obra do Pai, amoroso, e uma vida de humildade similar a Ele. Eles necessitavam pastorear com a palavra, vigiar em oração. Eles necessitavam exercer misericórdia para com os fracos. Eles necessitavam exercer misericórdia para com os oprimidos e liderar com amor. E essa missão, a missão seria testemunhar a respeito da obra de Jesus, o Rei dos Reis, e glorificar o seu nome, fazendo discípulos de todas as nações. Quando nós vemos o escritor Peter Drunk, ele dizer: fixe os olhos na tarefa, não em você mesmo. A tarefa é o que importa. Você é um servo. Quando nós olhamos para o cajado, quando nós olhamos para o seu valor, quando nós olhamos para a confirmação que Deus fez através desse cajado na vida de Arão, nós vamos fazer um entre parênteses aqui e olhar para o pecado de Judá. O pecado de Judá. Pastor, o que tem a ver o pecado de Judá com Monte Sefer? O pecado de Judá está lá em Gênesis. Mas o pecado de Judá
vocês vão analisar que também tem cajado. Judá, quem era Judá, pastor? Judá era o quarto filho do patriarca Jacó. Acompanha na Bíblia aí, com a sua esposa Leia. Ele tinha gerado 3 filhos. O primeiro era Er, o segundo era Onã e o terceiro era Selá. E Judá havia casado seu filho primogênito. A história diz, a Bíblia confirma, que Judá havia casado seu filho primogênito, Er, com uma mulher cananeia chamada Tamar. Er, porém, não era bom aos olhos do Criador. Er não era bom aos olhos de Deus, e por esse motivo, Deus o matou. Deus o feriu e o matou. E como ele ainda não havia dado filhos para sua esposa Tamar, seu pai Judá determinou que se fizesse cumprir a lei do levirado, ou do levirato, vocábulo oriundo da palavra levir, que em latim significa cunhado, para que Onã se casasse com sua cunhada e viesse a dar descendência a seu irmão. No entanto, a Bíblia nos menciona que o astuto Onã, percebendo que a descendência não seria dele, olha só, mas sim do seu irmão, quando se deitava com Tamar, evitava que ela ficasse grávida. Isso também desagradou tremendamente ao doador da vida, que também feriu e matou Onã também. Uma vez que o terceiro filho de Judá, agora Selá, ainda era muito jovem em idade, ele propôs a Tamar. O sogro propôs a nora que permanecesse viúva na casa do seu pai, ou na casa dela, até que Selá, o filho mais novo, tivesse idade suficiente para se casar com ela. Só que ao passar do tempo, a Bíblia nos menciona, Judá acabou se esquecendo da promessa que fizera com a sua nora Tamar. Foi então que Tamar arquitetou algo para chamar a atenção do seu sogro. Por quê? Porque se sentiu abandonada, se sentiu traída por ele. E quando ela teve conhecimento que o seu sogro Judá iria passar por aquela região, ela retirou o seu véu de viúva e se camuflou como uma prostituta e ficou à beira do caminho. Lembre-se, meus queridos irmãos, Tamar não era prostituta, Tamar era uma viúva, porém ela se vestiu como, mas não era, ela agiu como, mas não era. E no momento em que Judá passou por ali, ele não a reconheceu e quis se deitar com ela. Ela sagazmente, a Bíblia nos diz que sagazmente Tamar perguntou o que ganharia para se deitar com ele. Ele rapidamente disse que lhe enviaria um cabrito do seu rebanho. Porém, ela solicitou um penhor pelo acordo, até que ele lhe enviasse esse tal dito cabrito. Então Judá concebeu a Tamar. O que, pastor? Olha só, o cajado, o seu braçalete, que nas versões mais fidedignas da Septuaginta, ali diz, e o seu anel de chancela, como garantia, até que lhe enviasse um cabrito, como pagamento para ter relações sexuais com ela. Gênesis capítulo 38, versículo 17 e 18, a Bíblia, ela é bem clara quando diz, e ela disse, eu te enviarei, e ele disse, eu te enviarei o cabrito
disse: dás-me penhor até que envies. E ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse, foi Tamar que falou: o teu selo, o teu lenço, o teu cajado que está na tua mão, o que ele lhe deu. E entrou a ela, e ela concebeu dele. Meus queridos irmãos, essa palavra é muito profunda, essa palavra é muito forte para a linhagem sacerdotal nesses últimos dias. Judá de olhos envidraçados e de espírito desvalidos, ele não conseguiu perceber que aquela prostituta ou aquela mulher vestida de prostituta era a sua nora. Ele se deitou com ela, deixando em suas mãos o anel, o bracelete e o cajado. Que triste cena quando perdemos a visão do Altíssimo. Meus queridos irmãos, naquele tempo, o cajado de uma pessoa era considerado um valioso bem pessoal. E alguns bastões, sem dúvida alguma, identificavam o dono. O cajado de um rei era de ouro. O cajado de Arão frutificou, brotou. Além disso, simbolizava uma autoridade tanto ministerial como diurnal. Discutir sobre o selo, o bracelete e o cajado de um homem era falar de um líder e de todos que têm uma vocação ministerial. Pastor, por que eu estou dissertando sobre a vida de Judá? Por que nós estamos falando um pouco aqui sobre Judá? Pelo fato de que todo homem, e não somente os líderes, está debaixo da orientação divina. Tendo já passado algum tempo, nós vemos, Judá agora enviou pelas mãos de um amigo próximo, um cabrito que já havia prometido a fim de ter de volta o seu penhor das mãos daquela mulher, a dita prostituta. Mas o seu amigo não a encontrou mais. Para piorar, ainda disseram-lhe que não tinha nenhuma prostituta naquela paragem. Após 3 meses, meus queridos irmãos, chegou como boas novas na casa de Judá a notícia. Que notícia era essa, pastor? A notícia que Tamar estava grávida. E essa novidade não agradou de nada a Judá. Ele se zangou, ficou cheio de ira, pediu que o arrancasse ela para fora da cidade, para ser apedrejada. Mas no entanto, Tamar, muito esperta, a Bíblia diz que mandou dizer a seu sogro, do homem que conseguia esse selo, esse bracelete, este cajado, é que estou grávida. E só assim que Judá caiu em si e admitiu os seus pecados e erros. Meus queridos, tenha certeza, meu querido ouvinte que está nos ouvindo nesse estudo hoje, que o ardiloso inimigo da nossa alma ainda continua a agir da mesma maneira. Ele é especialista em camuflar a tentação para nos desonrar. E não pense que ele vem com chifres. Não pense que o nosso inimigo vem com garfos, vem com rabo pontiagudo. Não. Na verdade ele vem enluvado e de pés almofadados. Depois de bobinar o homem em suas tramóias, ele busca arrancar o seu penhor. Ou seja, o que você tem de maior valor. Ele busca arrancar a sua autoridade, ele busca arrancar a sua honra, ele busca arrancar a sua
prostituiu. Ele perdeu o selo, ele perdeu o bracelete, ele perdeu o cajado por causa de prostituição. E esses significativos símbolos de sua identidade foram carregados por uma prostituição. Judá caiu na armadilha. E embora fosse inadvertidamente culpado de incesto com a sua nora, sem saber que ela era nora, mas Tamar sabia que ele era seu sogro, ainda assim foi voluntariamente culpado de fornicação. A despeito de quem quer que ela fosse, ele sabia que ela não era sua esposa, e por isso não deveria ser tocada. Quantas pessoas hoje, que tem ministério, que tem chamado, que tem o selo, que tem cajado, mas andam se prostituindo por aí, andam perdendo, negociando por causa de prostituição. O pecado de Judá, o seu pecado também não pode ser justificado através de alguma desculpa caridosa, não, como alguns tentam fazer em relação a Tamar. Esses querem transmitir a falsa mensagem de que, embora a ação fosse má, mas a intenção teria sido boa, era para ter um filho do seu filho. Meus queridos irmãos, observe que, em primeiro lugar, o pecado de Judá teve início nos olhos. Compartilhe essa live. Alguém precisa ouvir essa palavra. No versículo 15, nós vemos aqui que Judá, ele a viu. Observe que aqui tem olhos e também tem corações cheios de adultério. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, encontrando as almas inconstantes, tendo corações excitados da avareza, filhos de maldição. Aqueles que agarram cada isca que se apresenta a eles, e são como um estupim para cada faísca. Tamar, ele olhou, Tamar, ele desejou, Tamar não, Judá, ele olhou, Judá, ele desejou. Versículo 15 diz: meus queridos irmãos, precisamos fazer um conserto com os nossos olhos e desviá-los da contemplação da futilidade, para que os olhos não contaminem o nosso coração. Jó, ele fez um conserto, Jó, ele fez um acordo com seus olhos, para não pecar contra Deus. Quantas pessoas hoje têm perdido o ministério, têm perdido o seu cajado, têm perdido o selo do Espírito Santo, têm perdido a sua identidade. Por quê, pastor? Porque não pode ver mais uma mulher, não consegue se controlar em suas paixões pecaminosas. Judá, e ele piorou a ofensa, o fato de que o pagamento de uma prostituta nada é mais do que infame. Foi exigido, oferecido e aceito um cabrito do rebanho, uma avaliação baixa da sua castidade e de sua honra. Ele oferece, ele paga, ele patrocina, ele investe naquilo que não deveria ser investido. Na verdade, se a proposta tivesse sido de milhares de cardeiros e 10.000 rios de azeite, não teria sido uma proposta digna. Meus queridos, o favor de Deus, a pureza da alma, a paz da consciência e a esperança do céu são preciosos demais para serem expostos em venda com tais tarifas. Não se lhe
Judá, ele tornou-se acusação. Esse pecado tornou-se acusação para Judá. O fato de que ele deixou suas joias como penhor de seu cabrito. E aquilo que ele fez, agora iria perseguir ele. E agora acusar ele. Não adiantava ele falar a verdade. Por quê? Porque o pecado acusava ele. Não adiantava ele querer corrigir Tamar. Porque a Tamar era mais justa do que ele. Observe, meus queridos irmãos, que a luxúria carnal não somente são brutais, mas embriagadas também. E arruinam os interesses seculares dos homens. Está claro que a prostituição, assim como o vinho, e o vinho novo, tomam primeiro o coração. Caso contrário, nunca poderia tomar o selo e o lenço. Vamos falar um pouquinho desses 3 objetos que Judá perdeu. Primeiro, o selo. O que representa o selo, pastor? O selo é um símbolo de identidade espiritual. Quando falamos de selo, a palavra selo empregada nesse contexto, ela é semelhante no grego a utilizada em passagens que exprimem o selo do Espírito Santo. E no momento que o Espírito Santo nos sela, ou coloca em nós a sua chancela, a sua confirmação, passamos a ter a segurança do mestre de nossas almas, de uma forma muito mais expressiva. E um dos motivos mais intensos que existe na vida cristã é nutrir a consciência de que o Espírito Santo nos selou. Agora, quando pecamos, a primeira coisa que perdemos é o selo. Quando pecamos, a primeira coisa que perdemos é a presença do Espírito Santo e a impressão do eterno Senhor de nossa vida. O selo, meus queridos, ou anel de selar, igualmente revela poder. E este era o método pelo qual uma pessoa autenticava a sua assinatura num documento. Era conduzido pelo portador como um tipo de documento de identidade. Tipologicamente falando, isso significa que você precisa discernir espiritualmente quem você é perante o Criador da vida. E se você tem o selo do Espírito Santo, você tem uma identidade celestial. Mas o pecado muitas das vezes nos rouba essa identidade, como fez com Judá. A nossa autoridade, meus queridos, ela está umbilicalmente ligada à nossa identidade, ou seja, quem nós somos. E Judá conseguiu perder conexão com o seu nome, vergonhosamente a identidade do filho de Jacó, Isaque e Abraão, herdeiros da promessa divina e da linhagem messiânica. Judá perdeu o seu selo, perdeu a sua identidade, perdeu a sua autoridade. E não é dificultoso certificar-se de como Judá chegou a ser saqueado nessa esfera de serviço. Não é muito difícil de nós entendermos, não. Nós encontramos uma lista. E nós podemos começar falando de ele capturar, compactuar na venda de seu irmão José. Lá atrás, Judá, ele compactuou na venda do seu irmão para os ismaelitas. Depois nós vemos também na ficha de Judá, ele mentiu para seu pai. Abandonar seus irmãos, cometer um jugo desigual, perder seus filhos, perder sua esposa e agora cegamente prostituir-se com a própria nora, sem julgar que ela era. Ele foi furtado da sua personalidade,
tendo sua capacidade moral, emocional, estabelecer relacionamentos desnudado. Judá perdeu o selo, negociou o selo. Judá negociou também o seu bracelete, a sua pulseira, pastor. O que significa pulseira? Pulseira significa uma identidade tribal. Era algo que os homens, mulheres, ricos, plebeus, escravos e de todos os cantos e nações usavam como adornos. Era usado de forma de representar as suas tribos. Existia de vários tipos. Existia braçaletes de ouro, braçaletes de prata, de corda, latão, palha, etc. E esse braçalete era usado acima do cotovelo, pois fazia parte do braço, e a pulseira era usada no pulso. E ele representava a identificação. Então, quando Judá agora tira o seu braçalete e deixa ali nas mãos de Tamar, ele também perde a sua identidade, ele também perde a sua identificação com a sua tribo. Quantos hoje têm perdido a sua identificação com a igreja do Senhor por causa da prostituição? Pastor, Judá perdeu o cajado também. Judá perdeu o cajado também. Judá negociou o cajado também. E agora você vai entender o que Monte Sefer tem a ver com o cajado de Judá. O cajado, meus queridos irmãos, para você que está nos ouvindo, acompanha, compartilhe essa live. O cajado, ele representa o ministério que o doador da vida nos facultou. Se lembra lá no começo do estudo de hoje, que eu falei sobre o cajado de Arão, que floresceu, frutificou? Se lembra? Pois é, o cajado representa o ministério que o doador da vida nos facultou, tipifica o nosso chamado e a visão que o Todo-Poderoso nos dadivou. Quando falamos de cajado, meus queridos irmãos, o cajado não é apenas uma representação do efetuar ministerial, mas do ser ministerial. Um dos notáveis segredos da unção habita no ser ministerialmente, ou seja, na afinidade com nossa identidade ministerial. Pastor, não basta ter cajado, é preciso que o cajado tenha fruto, é preciso que o cajado tenha broto, é preciso que o cajado tenha nome, é preciso que o cajado tenha ali o aval do céu para a tua vida. E partindo desse ponto, a vida ministerial de Judá é palestrada na imagem de alguém completamente deslocado, sem rumo e sem expectativa em relação aos planos do garboso Criador. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que Tamar conseguiu ficar grávida de seu sogro, como programara, e através de sua ação, ela ratificou que não era uma prostituta cultural, pois toda meretriz cultural, quando engravidava, olha o que elas faziam, geralmente usava algum método abortivo para permanecer como a suposta representante humana da deusa virgem. Tamar investiu no ramo da atividade erótica, remunerada apenas com seu sogro e nunca mais. E após esse episódio nós vemos ela volta a usar como suas vestes de luto, pois este era o figurino fúnebre. Expressava a todas as pessoas da comunidade que para ajudar, e não ela, quem rompera uma promessa. Quando o amigo de Judá
Quando Irã foi realizar o pagamento que Judá havia prometido, Tamar já havia se ausentado daquele muquifo. E por mais inadmissível que configure uma artimanha de Tamar para conceber um filho de Judá, nós podemos testemunhar o Todo-Poderoso atuando por viés que supostamente não são relevantes para evidenciar a sua misericórdia. Outra coisa, meus queridos, o fato do Senhor, o fato de Deus eventualmente atuar por meios de contextos inapropriados, gerados pelo homem, não nos dá o direito para perpetuar organicamente de uma vida de pecados. Portanto, com certeza é uma razão para celebrar a sua misericórdia. E o Altíssimo, Ele sempre será consumado, independentemente das ações que procuram enfermar a obra de Deus ou não. Ele perdeu as suas joias da bagunça. Judá perdeu as suas joias da bagunça. Ele enviou o cabrito em conformidade com a promessa para resgatar o seu penhor, mas a suposta prostituta não pôde ser encontrada. Ele enviou por intermédio do seu amigo, que na verdade era o inimigo secreto, porque era cúmplice de suas más obras. Amigo que é amigo não te leva para caminhos errados. Amigo que é amigo não faz acordo com você para que você seja cobertado no erro. O adulamita que voltou sem penhor, o adulamita que não está nem aí para o teu pecado, mas quando é para pecar, muitas das vezes está do teu lado. Mas as consequências depois, ele não quer nem saber. Que tipo de amigo é esse? O que ali foi dito, se for verdadeiro, é uma boa descrição de qualquer lugar. Aqui não esteve prostituta alguma. Quando esse amigo chegou lá e perguntou: escuta, cadê aquela mulher que se vendia aqui? E o pessoal daquela região disse: aqui não tem, nunca teve prostituta nenhuma. Por tais pecadoras são os escândalos e as pragas de qualquer lugar. Judá se contenta em perder o seu selo, o seu lenço, e proíbe o seu amigo de procurá-la, ainda mais dando a seguinte razão no versículo 23. Ele diz: não vai mais procurar ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Quantas pessoas já perderam o cajado, perderam o selo, já perderam o braçalete, já perderam tantas coisas, e muitas pessoas sabem desses pecados, mas ficam abafando. Por quê? Porque vai ser vergonhoso, não pode falar, não pode comentar, se comentar não vai dar certo, estão fofocando da minha vida, é só não pecar, que ninguém vai falar mal da sua vida. É só não fazer coisa errada que ninguém vai falar da sua vida. Nós vemos Judá, ele proibiu o seu amigo que não achou aquela prostituta. Levou o cabrito para pagar a prostituta, mas não achou a prostituta. E quando ele veio dizendo: olha, não achei aquela prostituta, Judá fala: não fala nada, deixa, vamos para, não precisa mais procurar, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. É óbvio que vai cair em desprezo. Qual era a preocupação de Judá? Para que o seu pecado não viesse a ser conhecido publicamente, comentado. Então vigia, que aí a sua vida não vai ser comentada publicamente, você não vai dar escândalo, a tua família não vai sofrer. A fornicação e a impureza, sempre consideradas coisas escandalosas,
e a reprovação e vergonha daqueles que são condenados por esses atos. Nada fará esmurdecer aqueles que não se envergonham dessas coisas. Engraçado, meus queridos irmãos, tem pessoas que têm vergonha, que muitas das vezes o seu pecado é comentado, mas não tem vergonha de cometer esse pecado, não tem vergonha de fazer o pecado. Quando eu vejo aqui Judá, ele falando que não era para comentar, que não era para abafar o caso. Por quê, pastor? Para que ele não fosse motivo de riso, para que ele não fosse motivo de deboche, como um tolo, por confiar em uma meretriz, o seu selo e o seu lenço, o seu cajado, por perder aquilo que conquistou com tanto valor, com tanta preciosidade, colocar nas mãos de uma meretriz, nas mãos da prostituição. Ele não se preocupa com o pecado para ser perdoado, mas somente com a vergonha, desejando evitar a vergonha. Observe que há muitos que se preocupam mais em preservar a sua reputação com os homens do que em assegurar o favor de Deus em uma boa consciência. Não vá mais longe. Não ande mais com esse tipo de pessoa. Não ande com esse tipo de amigos. Não ande com esse tipo de comportamento. Isso é má companhia. Não faz bem para você, não faz bem para o teu ministério, não faz bem para a tua família, não faz bem para o teu casamento, não faz bem. E quantos têm perdido seus ministérios, têm perdido seu chamado? Por quê? Porque começaram a sair do caminho da verdade e começaram a olhar, começaram a desejar, começaram a negociar aquilo que Deus deu para você, que é o teu ministério. E perdeu o cajado, perdeu o lenço, perdeu ali o anel, perdeu tudo, a autoridade. Não vá mais longe com essas pessoas, para que não sejamos envergonhados, e não para que não sejamos condenados. E agora eu pergunto, meus queridos irmãos, o que tens feito com o teu cajado? Em que perdestes o selo? Onde tens deixado como penhor aquilo que Deus te deu? Aquilo que Deus confiou na tua mão? Aquilo que identifica você como linhagem sacerdotal? Como filho de Deus? Em que perdestes o selo? A autoridade, a unção, a confirmação, o poder do Espírito Santo, que antes agia na tua vida e através da tua vida, e hoje não age mais. Por quê? Porque você perdeu, você negociou. Seu esse no poder do Espírito Santo, que antes lhe usava com autoridade, mas hoje não te usa mais. E a sua pulseira de identificação, aonde tu perdeste? Outrora, as pessoas olhavam para você e via você um cristão, via você uma pessoa diferente, via você uma pessoa que o teu falar era diferente, o teu vestir era diferente, o teu modo de agir era diferente, mas você negociou com a prostituição. Você perdeu a sua identidade como filho de Deus no colo da prostituição. Perdesse a pulseira, perdesse a identificação. Porque hoje você está mais identificado com o pecado e o mundo do que com Cristo. Porque você perdeu, você negociou.
negociou o que não era para ser negociado, negociou o cajado, negociou o bracelete, negociou o selo, e hoje você anda como o mundo quer que anda, e ninguém consegue mais ver. E agora aparece alguém dizendo: este aqui é teu, esfregando na sua cara, causando escândalo para a igreja, causando escândalo para a família, para o casamento, e você muitas das vezes tentando abafar o pecado que deveria ser confessado. Qual foi o pecado que você fez, ou que fez você perder? Qual foi o pecado que fez perder o que Deus te deu? Qual foi o pecado? Aquilo que Deus te deu é dado. O ministério que Deus te deu, Deus confirmou. Deus fez brotar. Deus fez dar fruto diante de todos. Deus te identificou. Deus te levantou. Deus te exaltou. E você não resiste à carnalidade. Você não resiste ao pecado. E às vezes nas escuras, às vezes nos escondidos, onde ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Uma hora você vai querer chamar a atenção de Tamar, mas Tamar vai dizer: o pecado está aqui aquilo que a pessoa que é pai desta criança, está aqui o selo, está aqui o cajado, está aqui. Não perca a sua identificação. Não perca o seu chamado. Não negocie. Faça que nem José. Faça que nem José. Deixa a capa. Rasga a capa ali. Mas não se contamina. Porque Deus vai prestar conta. Se não aqui nessa terra, Deus vai prestar conta com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com a tua vida. Monte Sefer é um acampamento que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a cuidar daquilo que Deus nos deu, a zelar por aquilo que Deus nos deu, a valorizar aquilo que Deus nos deu, a honrar as pessoas que Deus colocou na frente do trabalho. E também zelar pela posição que Deus colocou. Zele pelo cajado que Deus te deu. Zele pela confirmação do Espírito Santo na tua vida. Mantenha essa chama acesa. Zele pela identidade. Procura a palavra do Senhor, a sã doutrina, os bons costumes, e foge da aparência do mal. Eu quero orar pela tua vida. Amado Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus, nesse momento, vidas estão ouvindo, Senhor, esta live, vidas estão acompanhando esse estudo bíblico, Senhor. Eu quero que tu venha abençoar, Senhor. Eu quero que tu venha, Senhor, a abençoar a cada um, meu Deus querido, a confirmar, Senhor, o ministério da vida de cada um, Deus. Aqueles, Pai, que ainda estão desencorajados, Pai, faça o cajado frutificar, faça o cajado, Senhor, brotar, Senhor. Faça aquilo que está morto na vida, meu Deus querido. Também, meu Pai, aqueles que estão, Senhor, à beira de uma negociação, negociar aquilo que Deus deu, negociar com a prostituição, negociar com o pecado. Deus querido, entra com providência, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta, Deus querido. Desperta uma geração que leva a sério, uma geração de homens de coragem, uma geração de homens sérios, uma geração de homens que não negociam, Senhor, ao teu chamado, a vocação. Aleluia! Abençoando, Deus querido, a cada um nesse momento. Abençoa as famílias da terra. Abençoa curando, libertando, salvando, Pai querido, para o teu grande reino, Deus. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.
e amém. Glória a Deus.